Fulaninho é abordado pela polícia e é apreendida com ele a quantidade de 39 gramas de maconha. Será que ele deve ser enquadrado como usuário ou como traficante de drogas? Vamos responder a essa questão olhando para a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e vamos analisar de que maneira o Supremo Tribunal Federal faz distinção com critérios objetivos entre o usuário e o traficante. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas, e vamos distinguir quem é usuário e quem é traficante à luz do tema repetitivo 506 do Supremo Tribunal Federal. Mas o primeiro ponto que nós precisamos abordar é: o que é droga? Será que a Lei 11.343 define no artigo 28 ou no artigo 33 ou em algum outro dispositivo quais substâncias devem ser consideradas drogas? E a resposta é não. Esses tipos penais são chamados pela doutrina de normas penais em branco. Por quê? As substâncias que são consideradas drogas não estão nesses tipos penais e não estão nem na lei de drogas, estão na verdade em uma portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a portaria 344 de 98. Portanto, esses tipos penais são tipos penais incompletos, são normas penais em branco. Por quê? Porque para compreendermos perfeitamente o alcance desses tipos penais, notadamente o que é droga e o que não é droga, nós precisamos recorrer a um complemento normativo que não está naquele tipo penal e que não está nem na lei, está na verdade em um ato normativo distinto da lei. Estamos, portanto, diante de uma norma penal em branco própria, certo? Muito bem. Bom, olhando então para o artigo 28 da Lei de Drogas, é importante compreendermos que o tema repetitivo 506 do STF fez uma distinção. O porte de maconha para consumo pessoal é considerado um fato atípico. Não é mais considerado crime, passou a ser, a partir dessa decisão do Supremo, considerado um ilícito administrativo. Agora, o porte de outras drogas, como por exemplo cocaína, crack, heroína, esse se manteve como fato típico, se manteve como ilícito penal. Portanto, se alguém disser, olha, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional e descriminalizou o delito de porte de droga para consumo pessoal do artigo 28, isso não é verdade. Ele apenas considerou inconstitucional o porte de maconha para consumo pessoal. E uma distinção muito clara em relação às sanções previstas no artigo 28 foi estabelecida pelo Supremo. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a pessoa que for surpreendida portando maconha vai se sujeitar apenas a sanções de natureza administrativa, de advertência e de frequência a cursos educativos. Não se pode, portanto, mais aplicar prestação de serviço à comunidade a quem for surpreendido com posse de maconha para consumo pessoal. Agora, havendo o porte de outras drogas para consumo pessoal, como cocaína e crack, devem se impor sanções penais ali. Advertência, frequência a cursos educativos e também a possibilidade de prestação de serviços à comunidade. Atentem-se para a natureza dessas sanções. Administrativas quando falo de maconha e penais quando falo de outras drogas lá do artigo 28. Bom, mas como podemos definir o que é porte de droga para consumo pessoal e porte de droga para posterior entrega ao consumo de terceiros, que, portanto, significaria o crime de tráfico de drogas? O artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas, traz 8 diretrizes para que nós possamos concluir
que aquela droga se destinava ao consumo pessoal ou não. Vejam, esse dispositivo diz que o juiz, para definir se se trata de 28 ou de 33, deve se atentar à natureza da droga, quantidade da droga, ao local e às condições da ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta ou os antecedentes do agente. Portanto, se a pergunta for, Gustavo, a quantidade da droga é o único elemento que deve ser considerado para se distinguir o usuário do traficante? E a resposta é não. Mas, sem sombra de dúvida, é um importantíssimo fundamento dentre outros 7 previstos na legislação. Mas qual era o problema desse dispositivo? Ele era muito criticado porque não trazia parâmetros objetivos. Falava apenas em quantidade, mas qual quantidade? E o tema 506 do STF definiu essa quantidade de uma forma muito mais objetiva. Vejam, o que definiu o Supremo Tribunal Federal no tema 506? Em primeiro lugar, é importante dizer, o Supremo só fala sobre maconha ali. Portanto, em tese, nós não temos uma definição específica sobre quantidades para outras drogas. Apenas a maconha é objeto de observação nesse tema repetitivo 506. Muito bem. Então, se eu tenho a apreensão de maconha, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: havendo uma apreensão de até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas de maconha, está caracterizado o artigo 28. O porte dessa droga é para consumo pessoal. Agora, por outro lado, se houver uma apreensão de maconha em quantidade superior a 40 gramas, ou se houver uma apreensão de 7 plantas fêmeas ou mais, aí teremos a configuração do artigo 33 do delito de tráfico de drogas. Haverá uma presunção de que essa entrega seria a terceiros e não para consumo pessoal. Mas pergunto, essa presunção trazida pelo STF, até 40 gramas 28, mais de 40 gramas 33, é uma presunção absoluta ou relativa? É uma presunção relativa e o Supremo diz isso expressamente. Vejam, olhando para o que diz esse tema repetitivo, 3 situações específicas são expressamente indicadas pelo Supremo. A primeira delas é a seguinte: a polícia pode prender por tráfico de drogas pessoas que estejam com quantidades inferiores a 40 gramas de maconha. Por quê? Porque essa presunção quantitativa ela é relativa. Ou seja, se naquele caso concreto nós tivermos elementos que indiquem que aquela droga, mesmo em quantidade inferior a 40 gramas, ela seria entregue a terceiros, como por exemplo a forma de acondicionamento, ela já está fracionada e embalada, a variedade de substâncias, como por exemplo se encontrarmos maconha junto com cocaína e com crack, outras circunstâncias como a apreensão de balança, anotações de operações comerciais, aparelho celular contendo contatos de usuários ou de traficantes. Portanto, no caso concreto, é perfeitamente possível que apreensões menores de 40 gramas possam caracterizar o tráfico de drogas. Imaginemos que, por exemplo, em uma campana, a polícia pegue e perceba um determinado agente entregando uma porção, por exemplo, de 1 grama de maconha para um usuário e recebendo uma nota de R$10 em relação a essa porção. Vejam, 1 grama. Mas com toda certeza as circunstâncias evidenciam que se trata de tráfico e não de porte para consumo pessoal. Muito bem. Então a polícia pode prender? Ela pode prender por tráfico, mesmo quando estivermos diante de quantidades inferiores a 40 gramas. Mas, quando o delegado for elaborar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial deverá justificar de forma detalhada, minudente, o porquê que não se trata de artigo 28 e o porquê que se trata de artigo 33. Ele deverá fundamentar o afastamento dessa presunção de porte para consumo pessoal e dizer o porquê se trata de tráfico de drogas, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos e arbitrários. Ele deve indicar objetivamente os porquês. E mais, flagrante
de tráfico de drogas em uma quantidade de maconha inferior a 40 gramas. A polícia prendeu. O delegado elaborou o auto de prisão em flagrante e fundamentou os porquês disso. O flagranciado vai à audiência de custódia. E lá na audiência de custódia, o juiz, quando estiver diante de uma apreensão de tráfico de drogas, quando estivermos diante de quantidades inferiores a 40 gramas, o juiz deverá, na ata da audiência de custódia, fundamentar o porquê ele está afastando a presunção do porte para uso próprio, porque ele entendeu que se trata, naquele caso, de tráfico de drogas, mesmo que o quantitativo seja inferior a 40 gramas de maconha. E nesse caso, o contrário também é verdadeiro. É possível que tenhamos também apreensões de 40 gramas de maconha ou mais, 41, 42, 50, 100 gramas de maconha, em que o juiz, analisando o caso concreto, possa chegar à conclusão de que se trata de maconha para consumo pessoal. Por exemplo, um usuário que guarda grandes quantidades de maconha em casa para não precisar ir à boca de fumo por diversas oportunidades. O juiz poderá, portanto, fundamentadamente dizer: aqui estamos diante do crime do artigo 28. E sendo maconha, nem crime mais é. Estamos diante de uma infração administrativa, que só poderá sujeitar o seu autor às infrações e às sanções administrativas de advertência e de frequência a cursos educativos. Tudo isso porque a presunção dessas quantidades é uma presunção relativa e não absoluta. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou desse conteúdo e quer eventualmente outros temas importantes que vão aparecer no seu concurso público, é só comentar aqui que tema você quer que apareça nos vídeos aqui do Estratégia. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Meu Instagram é Gustavo H.A. Cordeiro. O meu canal do YouTube é Professor Gustavo Cordeiro. E eu peço para que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações. Espero vocês em outros vídeos importantes que vão fazer você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Deixo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumos. Tchau, tchau!